Antes de começar, uma pergunta. Você já sentiu que um objeto te observa? Se sim, deixa o like. Se não, você vai entender até o final dessa história. Ela ainda está balançando, neste exato momento, enquanto eu te conto isso. Enquanto suas mãos seguram o celular e seus olhos percorrem essas palavras. A cadeira está lá, no canto da sala, balançando, devagar, ritmada, implacável, para frente, para trás, para frente, para trás, sem parar, nunca para. E não há vento, não há corrente de ar, não há explicação lógica, científica, racional. Apenas aquele movimento hipnótico, constante, que faz sua mente entrar num loop de insanidade se você observa por tempo demais. Eu observei, por muito tempo, tempo demais. E agora eu não consigo mais parar de ouvir. Aquele rangido baixo, constante, que perfura o silêncio da madrugada como uma agulha entrando devagar na sua têmpora. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. O som da madeira velha friccionando contra o assoalho de tábua corrida. O som que me persegue mesmo quando não estou em casa. Mesmo quando fecho os olhos. Mesmo quando tapo os ouvidos com as mãos e grito até minha voz sumir. O som continua. Sempre continua. Você acredita em objetos amaldiçoados? Eu não acreditava. Costumava rir dessas coisas. Superstição, eu dizia. Coincidência. Mente pregando peças. Eu tinha respostas racionais para tudo. Eu era inteligente. Eu era cético. Eu era um idiota. Porque agora eu sei. Sei que há coisas neste mundo que carregam memória. Não a memória digital dos computadores, fria e binária. Mas memória viva. Memória que pulsa. Memória que respira. Memória presa em madeira, em metal, em tecido, esperando, sempre esperando, por alguém como eu, alguém que não acredita, alguém que vai tocar, alguém que vai sentar. E quando você senta, quando você senta naquela cadeira, você entende, você finalmente entende que há coisas piores que a morte, coisas que não terminam com o último suspiro, coisas que permanecem, presas, repetindo, como uma cadeira que balança sozinha, como um ciclo que nunca fecha, como uma maldição que espera o próximo tolo curioso. E eu fui esse tolo. Meu nome é Rafael Costa, tenho 29 anos e há 47 dias comprei uma cadeira de balanço numa feira de antiguidades. Parecia uma boa ideia na época, parecia linda na época. Madeira escura de jacarandá, entalhes delicados nas laterais, assento de couro legítimo, surpreendentemente intacto para algo tão velho. O vendedor disse que era do século XIX, que pertenceu a uma família de fazendeiros em Minas Gerais, que tinha história. Ele não mentiu, tinha história, história demais, o tipo de história que você não quer saber, o tipo de história que, uma vez descoberta, não sai mais da sua cabeça, que gruda, que apodrece, que te consome de dentro para fora como um câncer silencioso. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar, deixa eu te contar desde o começo, desde o momento em que eu cometi o erro que mudou tudo, o erro que me trouxe até aqui. Até este apartamento escuro, com as cortinas fechadas, a porta trancada e aquela maldita cadeira balançando no canto da sala. Cric, crac, cric, crac, cric, crac. Você consegue ouvir? Claro que não. Ainda não, mas vai conseguir. Você vai conseguir. Porque algumas coisas, uma vez contadas, tornam-se reais para quem escuta. Algumas histórias te infectam, te habitam, e essa é uma delas. Tudo começou numa manhã de sábado. Junho, friozinho gostoso de inverno paulistano, céu cinza, cheiro de chuva no ar. Eu tinha acordado sem planos específicos, sem compromissos, sem nada para fazer além de existir e desperdiçar mais um fim de semana da minha vida medíocre. Estava navegando no Instagram quando vi o anúncio. Feira de antiguidades, objetos raros, sábado e domingo, Parque da Água Branca, 9 horas às 18 horas.
Pensei, por que não? Eu gostava de antiguidades, gostava daquele cheiro de coisa velha, de história acumulada. Gostava de imaginar as vidas que aqueles objetos tinham visto, os dedos que os tocaram, as vozes que os cercaram. Romântico da minha parte, eu sei. Idiota da minha parte, eu descobriria depois. Cheguei lá por volta das 11 da manhã. A feira era grande, dezenas de barracas espalhadas pelo parque, vendendo de tudo. Móveis, livros, discos de vinil, quadros, luminárias, louças. Aquele tipo de lugar onde você encontra tanto lixo quanto tesouros, dependendo do seu gosto e da sua sorte. Eu andei sem pressa. Olhei várias coisas. Quase comprei um globo terrestre vintage, mas o preço estava absurdo. Folheei alguns livros antigos, edições raras de Machado de Assis, lindas, mas eu não tinha onde guardar. E então eu a vi. No canto de uma barraca meio escondida, coberta parcialmente por um lençol velho. A cadeira de balanço. Não sei explicar direito, mas ela me chamou. Sabe quando você sente uma atração inexplicável por algo? Como se aquilo tivesse sido feito especificamente para você? Como se estivesse te esperando? Era essa a sensação. Me aproximei, tirei o lençol. E, meu Deus, ela era linda. Madeira escura, quase preta, com um brilho natural que o tempo não tinha conseguido apagar. Os entalhes nas laterais eram incríveis, desenhos florais, quase barrocos, feitos à mão com uma habilidade que você não vê mais hoje em dia. O assento era de couro marrom, macio, sem rachaduras. Os braços da cadeira eram curvos, perfeitamente proporcionais, convidativos. E a base? A base era uma obra-prima de engenharia simples. Duas curvas de madeira maciça que permitiam o balanço perfeito. Nem muito rápido, nem muito lento. Apenas perfeito. Gostou? Uma voz atrás de mim. Virei, era o vendedor. Um homem velho, devia ter uns 70 e poucos anos. Magro, corcunda, com aqueles olhos fundos que já viram muita coisa. Estava vestido de forma simples, calça de brim, camisa xadrez, boné de pano. É linda, eu disse. De que época é? Século XIX. Por volta de 1870, mais ou menos. Foi feita numa fazenda de café em Minas, jacarandá legítimo, artesanato fino. Ele passou a mão na madeira com uma reverência quase religiosa. Não se faz mais assim. Quanto? Ele hesitou. Olhou para a cadeira, olhou para mim, depois suspirou. 1.500. Caro, muito caro para um objeto de decoração, mas era tão bonita e eu estava ganhando bem naquele ano. Trabalho remoto, economia nas contas, sobrava dinheiro no fim do mês. 1.200 eu contra-ofertei, mais por hábito do que por necessidade. Ele balançou a cabeça. Não posso baixar muito não, moço. É uma peça rara. Só vou vender porque... Ele pausou. Porque preciso me livrar dela. A frase me soou estranha. Me livrar. Não vender, não passar adiante, me livrar. Como se a cadeira fosse um fardo. Devia ter prestado atenção nessa frase. Devia ter feito mais perguntas. Mas eu não fiz. Porque ela era linda demais. E eu já tinha decidido que seria minha. 1.300. É o que eu tenho no cartão agora. Menti. Ele me olhou por um longo momento. Aqueles olhos fundos me estudando. Como se estivesse avaliando algo além do dinheiro. Como se estivesse decidindo se eu era digno. Ou talvez, se eu era a vítima certa. Então ele suspirou de novo. Um suspiro pesado. Triste. Tá bom, leva ela. Mas... Ele segurou meu braço. Os dedos dele eram frios. Muito frios. Não senta nela de madrugada. Nunca senta nela de madrugada. Entendeu? Eu ri. Não pude evitar. Por quê? Ela é mal assombrada? Perguntei, num tom de brincadeira. Ele não riu. Apenas me olhou com aqueles olhos vazios e disse: é um aviso. Faça o que quiser com ele. E soltou meu braço. Paguei. Ele me ajudou a carregar a cadeira até o carro. Era pesada. Muito pesada para algo feito só de madeira.
como se houvesse algo mais denso lá dentro, algo que não era visível. Coloquei ela no banco de trás, deitada. Olhei para o espelho retrovisor enquanto dirigia de volta para casa. E juro que por um segundo vi algo sentado na cadeira. Uma sombra, um vulto, uma presença. Mas quando pisquei, não havia nada. Apenas a cadeira, vazia, inerte. Sua mente pregando peças, pensei. Você tá cansado, tá impressionado com a historinha boba do velho. Sim, era isso. Tinha que ser isso. Porque a alternativa era impensável. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde. Ainda moro, num apartamento pequeno no bairro da Vila Madalena. 2 quartos, sala, cozinha americana, nada de luxo, mas confortável, silencioso. O tipo de lugar onde você consegue ouvir cada rangido, cada suspiro da estrutura do prédio. O tipo de lugar onde qualquer som estranho se destaca. Lembra disso? Subi a cadeira com a ajuda do porteiro, seu Mário, um senhor bonachão que sempre me cumprimentava com um sorriso. Ele achou a cadeira linda. Que peça, hein, Rafael? Comprou onde? Feira de Antiguidades, Parque da Água Branca. Ficou cara? Um pouco, mas vale a pena. Ele concordou, me ajudou a entrar no apartamento e foi embora. Fiquei sozinho, eu e a cadeira. Coloquei ela no canto da sala, perto da janela que dava para a rua. Ficou perfeita ali. A luz da tarde batia nela de um jeito especial, realçando os entalhes, fazendo a madeira brilhar. Me sentei no sofá e fiquei apenas olhando, apreciando, satisfeito com a compra. E então, sem que eu tocasse nela, sem que houvesse vento, sem que houvesse nada, a cadeira começou a balançar, devagar, quase imperceptível. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei ao redor. A janela estava fechada. Não havia corrente de ar, nada. É o piso, pensei. O apartamento é velho. O chão é desnivelado. Ela está se acomodando. Fazia sentido, tinha que fazer sentido. Me levantei, fui até a cadeira. Coloquei a mão nela, parando o balanço. A madeira estava quente, não morna, não na temperatura ambiente. Quente, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Retirei a mão rapidamente, o coração acelerando sem motivo aparente. A cadeira ficou parada, imóvel, exatamente como deveria estar. Respirei fundo. Você está sendo ridículo, Rafael. É uma cadeira velha e linda, só isso. Voltei para o sofá, liguei a TV, tentei me distrair. Mas de vez em quando meus olhos voltavam para a cadeira. E sempre que olhava, tinha a sensação de que ela tinha se movido. Só um pouquinho, 1 centímetro, 2, como se estivesse tentando ficar mais perto. Cric-crac. À noite, enquanto jantava um macarrão instantâneo na frente do computador, ouvi de novo. O rangido, vindo da sala, cric-crac, cric-crac, cric-crac. Pausei o vídeo que estava assistindo. Fiquei em silêncio, escutando. O som continuava, lento, ritmado, hipnótico. Me levantei. Fui até a porta que separava meu quarto da sala. A luz da sala estava apagada. Apenas a claridade fraca da rua entrando pela janela, criando sombras compridas nas paredes. E lá estava ela, a cadeira, balançando, sozinha, para frente, para trás, para frente, para trás. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Senti minha boca ficar seca. Acendi a luz da sala. A cadeira parou, instantaneamente, como se tivesse sido pega em flagrante. Fiquei ali, parado, olhando para ela, meu coração batendo rápido, minha respiração descontrolada. É o vento, sussurrei para mim mesmo. Tem que ser o vento. Mas não havia vento, nunca havia. Caminhei até a cadeira. Agachei, verifiquei o chão ao redor. Talvez houvesse uma tábua solta, talvez a base da cadeira estivesse desequilibrada. Mas não. O chão estava nivelado, a cadeira estava perfeitamente apoiada. Não havia nenhuma explicação lógica. E foi aí que eu lembrei das palavras do velho. Não senta nela de madrugada, nunca senta nela de madrugada.
por que ele tinha dito aquilo. O que acontecia de madrugada? Olhei para o relógio. 23h47. Quase meia-noite. Quase madrugada. E então, enquanto eu olhava para a cadeira, imóvel, silenciosa, ouvi um sussurro, baixinho, vindo de dentro da cadeira. Uma voz de criança. Senta. Era assim havia 3 anos. Desde que terminei com a Mariana. Ah, Mariana. Eu ainda pensava nela de vez em quando. Nos primeiros meses após o término, pensava todo dia. Depois passou para toda semana. Agora era mais raro. Uma pontada ocasional quando via alguma coisa que me lembrava dela. Um perfume parecido na rua. Uma música que costumávamos ouvir. Um meme bobo que ela acharia engraçado. Ela tinha me deixado porque eu era emocionalmente indisponível. Palavras dela, não minhas. Na época, achei dramático. Hoje eu entendo. Eu era emocionalmente indisponível. Ainda sou. É mais fácil assim. Menos complicado. Menos doloroso. Ou pelo menos era o que eu achava antes da cadeira. Antes de descobrir que há dores piores que as emocionais. Há dores que não vêm de dentro, que vêm de fora. De coisas que você deixa entrar na sua vida. Meu apartamento ficava num prédio antigo da Vila Madalena. 4 andares, sem elevador, porteiro só durante o dia. O tipo de prédio que tem personalidade, leia-se, problemas estruturais, encanamento barulhento e isolamento acústico zero. Eu morava no 3º andar, apartamento 32, 2 quartos. Um eu usava como quarto mesmo, o outro como escritório. Sala pequena com uma janela que dava para a rua Harmonia. Cozinha americana integrada. Banheiro único com azulejos dos anos 80. Não era muito, mas era meu. Meu pequeno refúgio da realidade. Ou costumava ser. Os vizinhos eram tranquilos. Dona Célia embaixo, uma senhora aposentada que ouvia rádio religioso alto demais, mas era simpática. O casal do 31, Júlio e Amanda, jovens, raramente em casa, trabalhavam em horários malucos. E no 33, o apartamento ao lado do meu, morava o Dante. Ah, Dante, ele era peculiar. Devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho comprido, preso num rabo de cavalo. Barba cerrada, sempre de preto. Sempre com aquele ar meio místico, meio hippie tardio. Ele era artista plástico, pelo menos era o que dizia. Eu nunca vi nenhuma obra dele, mas ele tinha aquele jeito de artista. Desorganizado, intenso, meio lunático. A gente se esbarrava no corredor às vezes. Trocava oi e tudo bem. Nada além disso. Até aquele sábado, o sábado da cadeira. Depois de ouvir aquele sussurro, senta, eu congelei. Fiquei ali agachado na frente da cadeira, com o coração batendo na garganta, esperando ouvir de novo. Mas não veio, apenas silêncio. Aquele silêncio pesado, denso, que parece sugar o ar ao redor. Você imaginou, eu disse em voz alta, só para quebrar o silêncio. Não tem ninguém aqui, é só você. Você e sua imaginação fértil demais. Mas minha voz saiu trêmula, pouco convincente. Me levantei, afastei da cadeira. Fui até a janela e abri, deixando o ar frio da noite entrar. Precisava arejar, precisava clarear a cabeça. Lá fora, a rua estava vazia. Algumas luzes acesas nos prédios ao redor, o som distante de música vindo de algum bar. Vida noturna normal de sábado na Vila Madalena. Tudo normal. Olhei de volta para a cadeira. Ela estava lá, parada, inofensiva. Apenas um objeto de madeira. É claro que é só um objeto, pensei. Cadeiras não falam. Cadeiras não se movem sozinhas. Você está cansado, estressado, precisa dormir. Decidi seguir meu próprio conselho. Tranquei a janela, apaguei a luz da sala. Fui para o quarto. Deitei sem escovar os dentes, sem trocar de roupa. Apenas deitei e fiquei olhando para o teto, tentando não ouvir. Mas é claro que eu ouvia. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. O rangido vindo da sala. A cadeira balançando de novo, sempre de novo. Puxei o cobertor por cima da cabeça como uma criança tentando se esconder de monstros.
escuro abafado, com o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos, eu tentei dormir. Eventualmente, consegui, mas os sonhos foram piores que a realidade. Sonhei com uma fazenda. Não qualquer fazenda, uma específica, antiga, do século XIX. Casarão colonial enorme, com varandas largas e colunas brancas. Plantações de café se estendendo até onde a vista alcançava. Céu azul, sol forte, tudo muito vívido, muito real. E eu estava lá. Mas não como eu mesmo, como outra pessoa. Alguém mais velho, mais pesado, com roupas de época, terno de linho, chapéu de palha, bengala na mão. Eu era o dono da fazenda, Coronel Augusto. Não sei como eu sabia disso, apenas sabia. Da mesma forma que você sabe coisas em sonhos sem precisar de explicação. E havia ela, uma mulher, jovem, bonita, cabelos negros presos num coque, vestido longo, branco, simples. Ela estava sentada na varanda, numa cadeira de balanço. A cadeira de balanço. Ela balançava devagar, com as mãos no colo, olhando para a linha do horizonte. Havia algo triste nela, algo derrotado. E então eu, Coronel Augusto, me aproximei. Ainda de birra, Isabela, minha voz disse. Mas não era minha voz, era mais grossa, mais velha, mais cruel. Ela não respondeu. Apenas continuou balançando. Eu senti raiva. Uma raiva irracional, possessiva. Como ela ousava me ignorar. Ela era minha esposa, minha propriedade. Segurei o braço da cadeira, parando o balanço com força. Quando eu falo com você, você responde. Ela me olhou. E nos olhos dela havia ódio. Ódio puro, concentrado. Um dia, ela sussurrou. Um dia você vai sentar nessa cadeira e vai entender. E então acordei, suado, ofegante, com o gosto de metal na boca. O quarto estava escuro. O relógio digital na mesinha de cabeceira marcava 3h47. Madrugada. Não senta nela de madrugada. As palavras do velho ecoaram na minha mente. E então ouvi um rangido mais alto que antes. Crique-craque, crique-craque, crique-craque. Vindo da sala, como se alguém estivesse balançando violentamente na cadeira. Me levantei. Não sei porquê. Toda a fibra do meu ser gritava para eu ficar na cama, para eu me esconder, para eu não olhar. Mas eu olhei. Abri a porta do quarto devagar, o coração na boca. A sala estava iluminada pela luz da rua. E lá estava a cadeira, balançando sozinha, rápido, agressivo. Como se houvesse alguém sentado nela, alguém invisível, alguém furioso. E então, parou. De uma vez, seco, e no silêncio que se seguiu eu ouvi a voz de novo, dessa vez mais clara, feminina, adulta. Você veio? No dia seguinte, domingo, tentei agir normal. Tomei café, respondi uns e-mails, assisti TV, evitei olhar para a cadeira o máximo que pude, mas ela estava lá, no canto da sala, sempre no campo periférico da minha visão, sempre observando. Por volta das 3h, bati na porta do Dante. Precisava falar com alguém, mesmo que fosse o vizinho esquisito. Ele abriu a porta usando uma camiseta manchada de tinta e cheirando a incenso. Rafael, tudo bem? Oi, Dante. Desculpa incomodar, posso entrar um minuto? Ele hesitou, mas abriu espaço. O apartamento dele era o oposto do meu, caótico. Telas enormes apoiadas nas paredes, algumas terminadas, outras pela metade, livros empilhados no chão, velas por todo lado, um altar improvisado num canto com cristais, incensos e imagens de santos que eu não reconheci. Desculpa a bagunça, ele disse meio sem jeito. Não costumo receber visitas. O que aconteceu? Respirei fundo. Você acredita em coisas sobrenaturais? Ele me olhou com aqueles olhos escuros, intensos. Mas por quê? Você viu algo? Eu hesitei. Como explicar sem parecer louco? Comprei uma cadeira, antiga, e ela tá fazendo coisas estranhas. Que tipo de coisas?
balança sozinha. E eu ouvi vozes. Silêncio. Dante foi até o altar, pegou um maço de ervas secas, sálvia, percebi pelo cheiro, e acendeu. A fumaça branca subiu em espirais. Objetos antigos carregam energia, ele disse sem me olhar. Principalmente objetos que foram muito usados, muito amados, ou muito sofridos. Eles absorvem emoções, e às vezes essas emoções ganham vida própria. Você está falando sério? Ele me olhou. Já aconteceu antes, nesse prédio. Senti um calafrio. O quê? Apartamento 22, 2 andares abaixo. Há uns 5 anos, uma mulher morava lá. Trouxe um espelho antigo. Começou a ver coisas, ouvir coisas. Ela enlouqueceu. Tentou se matar. Ele pausou. Conseguiu na segunda tentativa. Meu estômago se revirou. E o espelho? Foi quebrado, enterrado, mas ele suspirou. Objetos assim não morrem tão fácil. Eles encontram jeitos de voltar. Então, o que eu faço? Se livra dela, hoje, agora, antes que seja tarde demais. Tentei, juro que tentei. Voltei pro apartamento decidido. Ia jogar aquela cadeira fora. Ia quebrar ela em pedaços se necessário. Ia acabar com aquilo. Mas quando cheguei na sala, ela estava diferente. Posicionada no centro. Como se tivesse se movido sozinha. E havia algo nela. Um papel, dobrado, em cima do assento. Com mãos trêmulas, peguei o papel e abri. Dentro, escrito com letra antiga, delicada. Por favor, não me abandone de novo. Eu só quero companhia. Só quero que alguém se sente comigo. Só uma vez. Por favor. E embaixo, uma assinatura. Isabela. Comenta aqui embaixo se você tem algum móvel antigo herdado em casa. Quero saber quantos de vocês estão potencialmente compartilhando espaço com outra coisa. Isabela, o nome ficou ecoando na minha cabeça como uma cantiga de ninar perturbadora. Isabela, quem era ela? A mulher do meu sonho? A dona original da cadeira? Um espírito? Uma lembrança presa em madeira velha? Ou apenas minha mente começando a rachar sob a pressão da solidão e do estresse? Eu queria acreditar na última opção. Precisava acreditar. Mas aquele papel era real. Papel amarelado, com textura de coisa antiga, cheiro de mofo e tempo. E a caligrafia, Deus, a caligrafia. Ninguém escreve mais assim. Aquelas letras cursivas perfeitas, com floreios delicados, do tipo que você vê em documentos do século XIX. Guardei o papel no bolso da calça. Não sei porquê. Talvez como prova. Talvez como amuleto. Talvez apenas porque jogar fora parecia errado, desrespeitoso. E então fiquei ali, de pé, olhando para a cadeira. Ela estava no centro da sala agora. Tinha certeza, absoluta certeza, de que eu a tinha deixado no canto, perto da janela. Mas agora estava ali, virada para mim como se me esperasse, como se me convidasse. Só quero que alguém se sente comigo, só uma vez. Nem fudendo, eu disse em voz alta, quebrando o silêncio. Não vou sentar nessa porra. Mas minha voz saiu sem convicção, porque uma parte de mim, uma parte pequena, curiosa, idiota, queria sentar. Queria saber o que aconteceria. Queria entender. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Você tá pirando, Rafael. Precisa sair daqui, tomar um ar, conversar com gente real. Peguei a carteira, o celular e saí. Fui até o bar da esquina. O Botequim do Zé, um daqueles botecos tradicionais de São Paulo, com mesas de fórmica, cerveja gelada e petiscos fritos. Domingo à tarde o lugar estava cheio. Famílias, casais, grupos de amigos rindo alto, assistindo futebol na TV. Vida normal. Vida sã. Sentei no balcão e pedi uma brama. O Zé, dono do lugar, um cinquentão barrigudo de bigode, me serviu com um sorriso. E aí, Rafael, sumido, hein? Tava ocupado, trabalho. No trabalho no domingo?
Assim você mata o coração, rapaz. Eu ri sem humor. Pior que é verdade. Bebi metade da garrafa de uma vez. O líquido gelado descendo pela garganta era reconfortante, real, ancorado na realidade física. Fiquei ali por 2 horas. Pedi outra cerveja, depois outra. Comi um pastel de carne. Assisti um pouco do jogo. Corinthians e Palmeiras, clássico que eu não ligava, mas fingia prestar atenção. E tentei não pensar na cadeira. Mas é claro que pensava. O tempo todo. Por favor, não me abandone de novo. Aquela frase, porque aquela frase me apertava o peito. Porque eu sentia uma culpa irracional, como se realmente tivesse abandonado alguém. Por volta das 6 da tarde, paguei a conta e voltei para casa. O prédio estava silencioso. Domingo à noite, a maioria das pessoas recolhidas. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. Cheguei no 3º andar. A porta do apartamento 33, do Dante, estava entreaberta. Estranhei. Ele não parecia o tipo que deixa a porta aberta. Dante? Chamei, batendo levemente. Nada! Empurrei a porta. O apartamento estava às escuras. Apenas a luz da rua, entrando pela janela, criando sombras longas nas telas enormes, apoiadas nas paredes. Dante, você tá aí? Silêncio. Entrei alguns passos. Senti o cheiro de incenso queimado, mais forte que antes. E algo metálico, como ferro velho. Ou sangue. Meu corpo inteiro ficou alerta. Dante, e então vi, no chão, perto do altar improvisado, uma mancha escura e pegadas molhadas, saindo da mancha, indo em direção à porta, em direção ao meu apartamento. Saí correndo do apartamento do Dante. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Peguei o celular, disquei 190. Polícia Militar, em que posso ajudar? Eu acho que meu vizinho tá ferido, ou aconteceu algo. Tem sangue no apartamento dele. Minha voz saía tremida, descontrolada. Qual o endereço, senhor? Passei o endereço. O número do apartamento. Meu nome. Tudo num atropelo de palavras. Uma viatura vai até aí em alguns minutos. O senhor pode esperar no local? Sim, vou esperar. Desliguei. Fiquei parado no corredor, olhando para a porta do meu apartamento. As pegadas vinham até aqui, paravam na minha porta, como se algo tivesse entrado. Minha mão tremia quando girei a maçaneta. A porta estava destrancada. Eu tinha trancado. Tinha certeza que tinha trancado. Empurrei devagar. O apartamento estava escuro, silencioso. Acendi a luz. Tudo parecia normal. Sala vazia, cozinha limpa, nada fora do lugar. Exceto a cadeira. Ela estava de frente para a porta, como se estivesse me esperando, e havia algo nela, algo molhado, manchas vermelhas no assento de couro. Sangue. Senti meu estômago revirar, bile subindo pela garganta, e então ouvi, vindo do meu quarto, um rangido, crique-craque, como se houvesse outra cadeira lá dentro. Mas eu só tinha uma. Caminhei até a porta do quarto, cada passo uma eternidade. A mão suando frio na maçaneta. Abri e dentro não havia nada. Apenas meu quarto, cama desfeita, notebook em cima da escrivaninha, roupas jogadas na cadeira de escritório. Na cadeira de escritório, que estava balançando, sozinha. Crique-craque, crique-craque, crique-craque. E então vi, no espelho do guarda-roupa, um reflexo de alguém sentado na cadeira de balanço da sala. Uma mulher, vestido branco, cabelos pretos, costas viradas para mim, balançando, devagar, esperando. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 policiais militares, um homem e uma mulher, sérios, profissionais. Verificaram o apartamento do Dante, confirmaram. Havia sangue, não muito, mas havia. E sinais de luta, cadeira derrubada, velas quebradas no chão, mas nenhum corpo. Dante tinha sumido.
Fizeram perguntas, muitas perguntas. Quando foi a última vez que vi ele? Como era nosso relacionamento? Eu tinha a chave do apartamento dele? Tínhamos alguma rixa? Respondi tudo. Cooperei, mas não contei sobre a cadeira. Não contei sobre os reflexos. Não contei sobre Isabela, porque como eu ia explicar? Ah, oficial, é que eu comprei uma cadeira amaldiçoada e acho que ela fez algo com meu vizinho. Sim, certeza que isso ia funcionar. Eles foram embora por volta das 9 da noite. Disseram que iam investigar, que eu não devia sair da cidade, que entrariam em contato se precisassem de mais informações. Fiquei sozinho de novo. Eu e a cadeira. Ela estava de volta ao canto da sala, exatamente onde eu a tinha colocado originalmente. As manchas de sangue tinham sumido. O couro estava limpo, reluzente, como novo. Você tá vendo coisas, murmurei para mim mesmo. Não tinha sangue, você imaginou. Mas eu sabia que tinha visto. Peguei o celular, digitei no Google: cadeira de balanço amaldiçoada, século XIX, Minas Gerais. Vários resultados, histórias de terror, lendas urbanas, mas nada específico. Refinei a busca. Cadeira de balanço, Fazenda Isabela. E então encontrei algo, um artigo antigo, digitalizado de um jornal de 1891. Tragédia na Fazenda Santo Antônio. Esposa de coronel é encontrada morta. Li o artigo com o coração disparado. Na manhã de 14 de agosto, a senhora Isabela Ferreira da Costa, esposa do coronel Augusto Ferreira da Costa, proprietário da Fazenda Santo Antônio, foi encontrada sem vida em sua cadeira de balanço favorita, localizada na varanda da Casa Grande. Segundo relatos de escravos da propriedade, a senhora não se levantava da cadeira havia 3 dias, recusando alimento e água. O médico local, Dr. Henrique Campos, determinou a causa da morte como melancolia aguda, condição que afligia a senhora há meses. O coronel, profundamente abalado, ordenou que a cadeira fosse queimada. No entanto, horas depois, a cadeira foi encontrada intacta na mesma posição, como se as chamas não a tivessem tocado. Moradores locais relatam fenômenos estranhos desde então. O artigo continuava, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Isabela tinha morrido naquela cadeira. E de alguma forma, ela ainda estava lá, presa, esperando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, de olhos abertos, olhando para o teto. A luz do quarto acesa, a porta trancada por dentro, como se isso fosse me proteger de algo que atravessava paredes e realidades. E ouvia cric, crac, cric, crac, cric, crac. O rangido vindo da sala, constante, hipnótico, chamando: senta comigo, só uma vez, por favor. A voz na minha cabeça, ouvindo de fora, não conseguia distinguir mais. Por volta das 3 da manhã, aquela hora amaldiçoada, o rangido parou. Silêncio absoluto. Pior que o som, porque no silêncio você ouve outras coisas. Sua própria respiração, seu coração batendo. E passos lentos, arrastados, vindo pelo corredor, em direção ao meu quarto. Tum, tum, tum. Pararam na minha porta. Olhei para a fresta embaixo da porta. Havia uma sombra, bloqueando a luz da sala. Alguém estava parado ali, do outro lado, esperando. Rafael, a voz, feminina, suave, triste. Por que você não vem? Eu só quero companhia. Faz tanto tempo sozinha. Minha boca estava seca demais para responder. Eu não vou te machucar. Prometo. Só quero que alguém se sente comigo, que me escute, que me veja. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse, porque naquela voz havia tanta dor, tanta solidão, tanto abandono e uma parte de mim, uma parte quebrada, solitária, que entendia o que era ser invisível, queria abrir aquela porta, queria sentar naquela cadeira, queria fazer companhia, mesmo sabendo que seria o fim.
Amanheceu. A sombra embaixo da porta tinha sumido. Os passos silenciados. Abri a porta do quarto com cuidado. A cadeira estava no canto da sala, imóvel, inocente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. E sabia que ia acontecer de novo. Toda noite. Até que eu cedesse. Até que eu sentasse. E então eu me tornaria parte dela. Preso, como Isabela, balançando para sempre. Você ainda está aí? Ainda está aguentando? Então compartilha esse vídeo com aquele amigo medroso que precisa sofrer junto com você. Segunda-feira foi um inferno. Não consegui trabalhar, não consegui pensar direito. Cada vez que olhava para a tela do computador, as letras se embaralhavam, formando sempre a mesma palavra. Isabela, Isabela, Isabela. Tentei ligar para o Dante, celular desligado. Mandei mensagem, nada. Fui bater na porta do apartamento dele, silêncio total. A polícia tinha lacrado a porta com aquela fita amarela. Cena de crime, não ultrapassar. Ele tinha sumido de verdade. E eu sabia no fundo da minha alma que a cadeira tinha algo a ver com isso. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, o que não era totalmente mentira. Eu estava doente, só que não era gripe, era algo pior, algo que remédio nenhum cura. Passei o dia inteiro pesquisando. Cadeiras amaldiçoadas, objetos possuídos, Fazenda Santo Antônio, Coronel Augusto Ferreira da Costa, Isabela Ferreira da Costa. Encontrei mais artigos, fragmentos de história, pedaços de um quebra-cabeça macabro. Isabela tinha se casado aos 16 anos com o coronel, um homem 30 anos mais velho, casamento arranjado. Ela não teve escolha. Ele era rico, poderoso, dono de terras e escravos. Ela era filha de uma família empobrecida da região. A troca foi simples, dinheiro pela juventude dela. O casamento foi um pesadelo. O coronel era cruel, possessivo, violento. Há relatos, cartas antigas preservadas em arquivos históricos, de vizinhos comentando os gritos que vinham da fazenda. As marcas no rosto de Isabela quando aparecia na igreja. O jeito como ela murchou ao longo dos anos. Como a luz nos olhos dela foi se apagando. Ela tentou fugir 2 vezes. Foi trazida de volta nas 2 e punida, severamente. Até que parou de tentar, parou de falar, parou de comer e simplesmente sentou naquela cadeira e balançou por 3 dias até morrer. Alguns dizem que foi de fome, outros de desgosto, mas os escravos da fazenda, cujos relatos foram preservados por folcloristas locais, contavam outra versão. Diziam que ela fez um pacto, que nos últimos momentos, antes de morrer, ela sussurrou algo, uma maldição, uma promessa. Esta cadeira será minha prisão, e dele também, e de qualquer um que se atrever a sentar onde sofri. Todos vão sentir o que senti. Todos vão ficar como eu fiquei. E o coronel? 3 meses depois da morte de Isabela, ele foi encontrado na cadeira, morto, olhos arregalados, boca aberta num grito silencioso, corpo rígido, como se tivesse sido congelado no meio de um terror absoluto, sem marcas, sem ferimentos, apenas morto. A cadeira passou por várias mãos ao longo dos anos e sempre acontecia algo. Doença, loucura, desaparecimento, morte. Até que alguém decidiu lacrar ela num baú, trancar num depósito, esquecer. Mas objetos assim não gostam de ser esquecidos. Eles voltam, de uma forma ou de outra. E agora ela estava na minha sala, esperando. Terça-feira à noite, eu desisti de dormir no quarto. Arrumei um saco de dormir e me instalei na sala. Longe da cadeira, coloquei ela no quarto e tranquei a porta. Se ela quer alguém, vai ter que vir me buscar. Pensei, com uma coragem idiota nascida do desespero.
Deitei no saco de dormir, de frente para a porta do quarto, com um taco de beisebol ao lado, como se um pedaço de madeira fosse me proteger de algo que atravessava a morte. Fiquei acordado até meia-noite, 1 da manhã, 2, nada, silêncio completo. Talvez tenha funcionado, pensei. Talvez trancar ela no quarto seja suficiente para... Cric-crac. Meu sangue congelou. O rangido, vindo de trás de mim. Virei a cabeça lentamente, sentindo cada vértebra do pescoço estalar. A cadeira estava atrás do sofá, como se tivesse sempre estado ali, balançando, sozinha. E no assento havia uma impressão, como se alguém invisível estivesse sentado. O couro afundado sob um peso que eu não conseguia ver. Por favor, a voz sussurrou. Vinha de todo lugar e de lugar nenhum. Por que você me evita? Eu só quero conversar. Só quero não estar tão sozinha. Você não é real, eu disse, a voz tremendo. Você é só uma projeção da minha mente. Estresse, falta de sono. Eu sou muito real, Rafael. A voz ficou mais firme, quase magoada. Tão real quanto você. Talvez mais, porque você está vivo, mas vazio. E eu estou morta, mas cheia. Cheia de memórias, cheia de dor, cheia de propósito. Que propósito? Silêncio. E então a cadeira parou de balançar. A impressão no assento desapareceu. E eu ouvi, bem ao meu lado, tão perto, que senti o ar frio tocar meu ouvido. Fazer com que alguém entenda. Quarta-feira, comecei a ver coisas. Vultos pelo apartamento. Sombras que se moviam nos cantos da visão periférica. Às vezes, quando passava pelo espelho do banheiro, via alguém atrás de mim. Uma mulher, cabelos pretos, vestido branco. Mas quando virava, não havia nada. Comecei a rir sozinho, tipo rir mesmo, sem motivo, no meio de alguma tarefa qualquer, escovar os dentes, fazer café, tentar ler alguma coisa, eu começava a rir. Uma risada nervosa, quebrada, meio histérica. Eu estava perdendo a cabeça. E o pior é que uma parte de mim não ligava mais, porque ficar louco parecia melhor do que continuar sabendo que havia algo no meu apartamento, algo que me queria, algo que não ia desistir. Tentei me livrar da cadeira, de novo. Na quinta-feira de manhã, contratei um caminhão de mudança. Expliquei para o cara que precisava descartar um móvel urgentemente. Ele aceitou. Cobraria R$150 para levar até o aterro sanitário. Perfeito. Descemos a cadeira pela escada. Ela pesava o triplo do que deveria, como se tivesse raízes invisíveis fincadas no chão. Como se não quisesse sair, mas conseguimos. Colocamos ela na caçamba do caminhão. Amarramos com corda. Pronto, o motorista disse, limpando o suor da testa. Daqui a 2 horas, essa belezinha tá no lixão. Paguei ele, agradeci. Voltei pro apartamento me sentindo leve, pela primeira vez em dias. Subi as escadas quase pulando. Abri a porta do apartamento com um sorriso no rosto. E congelei. A cadeira estava na sala, no mesmo lugar de sempre. Impossível. Corri até a janela, olhei para a rua. O caminhão ainda estava lá embaixo, estacionado. A caçamba, vazia. As cordas soltas, como se alguém as tivesse cortado. Peguei o celular. Liguei para o motorista. A cadeira! Onde está a cadeira? Que cadeira, chefe? A voz dele, confusa. Aqui você acabou de levar. Eu não levei nada, não. Você mudou de ideia, lembra? Me pagou para ir embora. Disse que ia resolver de outro jeito. Eu nunca disse isso. Silêncio do outro lado. Moço, você tá bem? Quer que eu volte? Desliguei. Olhei para a cadeira. Ela estava lá, imóvel, inocente. Mas no assento havia outro papel. Com mãos trêmulas, peguei. Você não pode me jogar fora, Rafael. Ninguém pode. Eu sempre volto para aqueles que precisam de mim. E você precisa tanto. Rasguei o papel. Joguei os pedaços no lixo, gritei. Eu não preciso de você. Eu não preciso de nada. Mas minha voz ecoou no apartamento vazio.
E no silêncio que se seguiu, ouvi minha própria voz. Mas não era eu falando. Era a cadeira, repetindo minhas palavras, distorcendo elas. Você não precisa de nada, porque você não tem nada, ninguém, nenhuma ligação, nenhum amor. Você está sozinho, Rafael, tão sozinho quanto eu. E no fundo eu sabia que era verdade. Sexta-feira à noite parei de resistir. Sentei no sofá olhando para a cadeira. Ela me olhava de volta. Ou pelo menos era essa a sensação. Ok, eu disse em voz alta. O que você quer? De verdade, sem joguinhos, sem sustos. Me diz, o que você quer de mim? O ar ficou pesado, e então a voz, clara, nítida, como se estivesse sentada ao meu lado. Eu quero que você entenda, que você sinta. O que é estar preso? O que é morrer devagar? O que é gritar sem som? Eu quero justiça. Justiça como? O coronel já morreu. Você já matou ele. Não foi suficiente. Nunca é suficiente, porque a dor não termina com a morte. Ela continua, ela se espalha, ela procura companhia. Então você quer me matar também? Silêncio. E então, quase triste. Eu quero que você se sente comigo, só uma vez. E então você vai decidir, ficar ou ir embora. Mas você precisa sentar, precisa escolher. E se eu não sentar? Então isso nunca vai acabar. Você vai me ouvir todas as noites, vai me ver em cada espelho, vai sentir minha presença a cada segundo, até você enlouquecer ou até você ceder. Olhei para a cadeira, bonita, convidativa, mortal. E percebi que não havia saída, que a única forma de terminar aquilo era aceitando o convite. Sábado, uma semana depois de comprar a cadeira, 7 dias que pareciam 7 anos. Acordei no sofá, tinha desistido completamente da cama, com o corpo dolorido e a mente entorpecida. Olhei para o relógio, 14h37. Tarde, muito tarde. Mas que diferença fazia? Não tinha mais rotina, não tinha mais trabalho. Tinha ligado para o meu chefe na quinta, dizendo que estava com problemas pessoais graves e que precisava de uma licença. Ele aceitou, preocupado. Disse que eu parecia diferente nas últimas reuniões online, que minha voz estava estranha, que eu devia procurar ajuda. Ajuda? Que piada! Que tipo de ajuda existe para quem está sendo perseguido por uma cadeira de balanço amaldiçoada do século XIX? Oi, doutor, então, tem um espírito de uma mulher morta há 130 anos que quer que eu sente na cadeira dela. Você tem algum remédio para isso? Sim, com certeza ia funcionar. Fui até a cozinha, abri a geladeira, vazia. Só tinha uma cerveja velha e um iogurte vencido há 2 semanas. Peguei a cerveja. Tomei ela morna mesmo. Nem liguei. Olhei para a sala. A cadeira estava lá, sempre lá. Mas hoje ela parecia diferente, mais sólida, mais presente, como se estivesse se tornando mais real a cada dia, como se minha energia, minha sanidade estivesse alimentando ela, fortalecendo ela. Hoje é o dia, não é? Perguntei, falando com o ar, falando com ela. Hoje é o dia que eu sento, porque se eu não sentar, eu vou morrer de qualquer jeito. De exaustão, de medo, de loucura. Silêncio, mas um silêncio expectante, como quando alguém segura a respiração, esperando uma resposta importante. Ok, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando foi a última vez que chorei? Não lembrava. Eu vou sentar, mas me diz uma coisa, por favor. Depois que eu sentar, depois que você fizer o que quer fazer, isso acaba? Ou eu fico preso como você, balançando para sempre nessa merda? A voz veio, suave, quase gentil. Depende. De quê? De quanto você aguenta, de quanto você entende. Alguns sentam e morrem em minutos. O coração não aguenta. Outros ficam, presos entre mundos, balançando comigo, eternamente. E Dante? Perguntei, a voz quebrando. O que aconteceu com ele? Pausa longa.
E então, ele sentou, na terça-noite, depois de ler sobre mim, depois de tentar me exorcizar com suas ervas bobas e suas orações fracas. Ele sentou querendo me enfrentar, querendo me salvar. Uma risada baixa, sem humor. Homens sempre acham que podem salvar mulheres mortas, como se precisássemos de salvação, como se não fôssemos perfeitamente capazes de cuidar de nós mesmas. Onde ele está agora? Aqui, comigo, em algum lugar entre o balanço e a memória. Ele grita muito. É irritante. Senti Billy subir pela garganta. Você é um monstro. Eu sou um monstro? A voz ficou dura, fria. Eu que fui vendida como gado, espancada, violada, trancada, quebrada pedaço por pedaço até não sobrar nada além de um corpo vazio balançando numa cadeira? Eu sou o monstro? Uma pausa. Não, Rafael, eu sou a consequência. Eu sou o que acontece quando você enterra a dor no fundo da terra e acha que ela vai apodrecer quieta. Dor não apodrece. Dor fermenta e vira isso. Vira eu. E então eu entendi. Pela primeira vez, realmente entendi. Isabela não era má. Não era um demônio. Não era um espírito vingativo sem razão. Ela era dor solidificada. Trauma cristalizado em madeira e couro. Um grito que nunca foi ouvido. E agora ela estava fazendo todo mundo ouvir. À força. Às 23h50 me preparei. Tomei banho. Coloquei roupa limpa. Não sei por quê. Talvez por respeito. Talvez porque parecia a coisa certa a fazer antes de... seja lá o que fosse acontecer. Escrevi uma carta. Rápida. Meio sem sentido. Deixei ela na mesa da cozinha, endereçada aos meus pais, explicando que eu amava eles, que não culpassem ninguém, que foi escolha minha. Será que foi? Não importava mais. Fui até a sala. Desliguei todas as luzes, exceto uma luminária pequena no canto. Queria ver a cadeira, queria encará-la quando sentasse. Ela estava lá, esperando, paciente como sempre. Olhei para o relógio. 23h58. 2 minutos para meia-noite. 2 minutos para madrugada. Não senta nela de madrugada. As palavras do velho. Mas agora não importava mais. Caminhei até a cadeira. Coloquei as mãos nos braços dela. Madeira lisa, quente, viva. Tá bom, sussurrei. Você venceu. Eu vou sentar. Mas me promete uma coisa. Se eu morrer, faça rápido, sem sofrimento. Por favor. Eu nunca prometi não machucar, Rafael. Eu prometi fazer você entender. E entendimento sempre dói. Respirei fundo. O relógio na parede bateu. Bong. Meia-noite. Madrugada. Me sentei. No primeiro segundo, não senti nada. Apenas o couro macio sob minhas pernas. A madeira firme sob meus braços. Confortável. Quase relaxante. Talvez não seja tão ruim, pensei. Talvez ela estivesse só. E então começou uma dor aguda, penetrante, como se 1000 agulhas tivessem atravessado minha pele ao mesmo tempo. Gritei. Tentei me levantar. Não consegui. Meu corpo estava colado na cadeira, fundido a ela, preso. O que você está fazendo? Gritei, mostrando. E então, vi. Senti. Não era uma visão. Era mais profundo que isso. Era memória, mas não minha. Dela, de Isabela. Flashback, visão de Isabela. Eu tinha 16 anos quando me casaram com ele. 16. Uma criança ainda. Brincava com bonecas na semana anterior e de repente estava num vestido branco, sendo entregue a um homem que eu mal conhecia. Um homem velho, com olhos frios, mãos grandes, cheiro de fumo e cachaça. Meu pai me beijou na testa e sussurrou: seja obediente, faça seu marido feliz. Minha mãe chorou, mas ninguém me perguntou. Ninguém nunca me perguntou. A primeira noite foi, não consigo nem descrever. Dói demais. Ainda hoje, depois de morta. A memória não apaga, nunca apaga. Ele me machucou, de todas as formas possíveis. E quando terminava, acendia um cigarro e dizia:
Você é minha agora, minha propriedade, entendeu? Eu balançava a cabeça, porque o que mais eu podia fazer? Os anos passaram, 10 anos, 10 anos de isso. Tentei fugir, 2 vezes. Fui trazida de volta, amarrada num cavalo como um animal e punida. Ele me trancava no porão por dias, sem luz, sem comida, só água suja num balde. Para você aprender, ele dizia, e eu aprendi. Aprendi que não havia saída, aprendi que ninguém ia me salvar, aprendi que a única forma de escapar era parar, parar de lutar, parar de sentir, parar de viver. Então me sentei naquela cadeira, minha cadeira favorita, o único lugar na fazenda que era meu, onde eu podia balançar e fingir que estava em outro lugar, outro tempo, outra vida. Sentei e balancei por 3 dias, sem comer, sem beber, sem falar, apenas balançando, até que meu coração parou. E mesmo assim, mesmo depois, eu ainda estava lá, presa, balançando, eternamente. Fim do flashback. Voltei para minha própria consciência com um grito preso na garganta. Lágrimas escorriam descontroladas pelo meu rosto. Meu corpo inteiro tremia. Eu tinha sentido tudo, cada humilhação, cada dor, cada segundo de desespero silencioso. Eu sinto muito, sussurrei, a voz quebrada. Sinto tanto. Você não merecia. Nada disso. Ninguém merece isso. Sentir não é suficiente, a voz de Isabela respondeu. Mas agora havia algo diferente nela. Algo mais suave. Mas é um começo. O que você quer que eu faça? Diz. Qualquer coisa, eu faço. Silêncio longo. E então, queime a cadeira. Pisquei, confuso. O quê? Queime, me liberte. Liberte todos que estão presos aqui comigo. Dante, os outros, todos. Queime a cadeira e deixe ir embora. Deixe a dor ir embora. Mas você disse que tentaram queimar antes e não funcionou, porque eles queimaram com raiva, com medo, com ódio. A voz estava fraca agora, cansada. Você precisa queimar com compaixão, com entendimento. Só assim o fogo vai pegar. Senti a pressão na cadeira diminuir. Consegui me mover, me levantar. Olhei para a cadeira e pela primeira vez vi ela, Isabela, sentada ali, translúcida, etérea, cabelos pretos, vestido branco, olhos fundos, escuros, infinitamente tristes, mas ainda bonita, jovem, humana. Me ajuda, ela sussurrou. Por favor. Sequei as lágrimas. Assenti. Eu vou te ajudar. Peguei a cadeira. Ela estava leve agora, fácil de carregar. E desci as escadas. 3 da manhã. Prédio silencioso. Rua vazia. Fui até o terreno baldio do outro lado da quadra. Um espaço abandonado, cheio de mato alto e lixo acumulado. Coloquei a cadeira no centro. Derramei álcool que tinha pegado no apartamento. Depois gasolina de um galão velho que encontrei no depósito do prédio. Peguei o isqueiro. Olhei para a cadeira uma última vez. Isabela estava lá, me observando, com algo que quase parecia um sorriso. Obrigada, ela disse. Acendi o fogo. As chamas subiram, rápidas, intensas, famintas, e dessa vez a madeira queimou. Vi Isabela se dissolver na luz. Vi outros vultos também, Dante entre eles, saindo da cadeira como fumaça, subindo, se libertando, e ouvi um suspiro coletivo, de alívio. Fiquei ali até a cadeira virar cinzas, até não sobrar nada além de madeira carbonizada e metal retorcido, e então, silêncio, finalmente, silêncio. Se essa história está te deixando desconfortável, é porque deveria. Inscreva-se para mais desconforto toda semana. Voltei para o apartamento quando o sol começou a nascer. As ruas ainda estavam vazias, apenas o som distante de caminhões de lixo e o canto de alguns pássaros teimosos que insistiam em viver numa metrópole de concreto. O ar estava frio, limpo,
carregando aquele cheiro característico de manhã paulistana, uma mistura de orvalho, escapamento de ônibus e pão fresco de padaria. Subi as escadas devagar. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava leve. Pela primeira vez em uma semana, não havia peso, não havia presença, não havia aquele olhar invisível me seguindo. E Isabela tinha ido embora, finalmente em paz, e eu tinha sobrevivido. Entrei no apartamento, olhei para a sala. O canto onde a cadeira ficava estava vazio. Apenas uma marca no piso de madeira, mais clara que o resto, mostrando onde ela tinha estado durante anos, décadas talvez, antes de chegar até mim. Me joguei no sofá, fechei os olhos e pela primeira vez em 7 dias, dormi. Dormi profundamente, sem sonhos, sem pesadelos, sem sussurros ou rangidos ou vozes me chamando. Apenas silêncio, abençoado silêncio. Acordei no domingo à tarde, 16h23, dizia o relógio. Tinha dormido quase 12 horas seguidas. Me espreguicei, bocejei. Fui até a cozinha e fiz café. Café de verdade, não aquela porcaria instantânea que eu vinha tomando. Sentei na mesinha pequena da cozinha e fiquei apenas existindo, aproveitando a normalidade. A bendita normalidade. Peguei o celular. 47 mensagens não lidas, ligações perdidas dos meus pais, do meu chefe, de alguns poucos amigos que eu ainda mantinha contato esporádico. Respondi alguns. Tô bem. Foi uma semana difícil, mas passou. Me desculpa a preocupação. Mentiras necessárias. Porque como eu ia explicar a verdade? Então, eu comprei uma cadeira amaldiçoada que era habitada pelo espírito vingativo de uma mulher que morreu de desgosto no século XIX. E ela me forçou a sentar nela para sentir todo o sofrimento dela. E aí eu queimei a cadeira num terreno baldio às 3 da manhã e libertei várias almas presas, incluindo o vizinho desaparecido. Mas tá tudo certo agora. Sim. Super normal. Passei o domingo limpando o apartamento, abrindo janelas, deixando o sol entrar, jogando fora comida vencida, lavando roupa acumulada, reconquistando meu espaço, minha vida. À noite liguei para minha mãe. Conversamos por 1 hora. Ela estava preocupada. Disse que eu parecia diferente nas últimas semanas, que minha voz estava estranha. Eu tranquilizei ela. Disse que estava apenas cansado. Trabalho, estresse, nada que férias não resolvessem. Ela ficou aliviada, me fez prometer que ia visitá-los em breve. Prometi e pretendo cumprir, porque a vida é curta demais e a morte longa demais para desperdiçar tempo. Segunda-feira, voltei a trabalhar. Reunião de equipe por vídeo. Todos perguntaram se eu estava melhor. Eu sorri, disse que sim. Que tinha sido só uma gripe forte. Nada demais. Meu chefe puxou o assunto particular depois. Rafael, você precisa de algo? Tipo, ajuda profissional? Sei que o home office pode ser pesado às vezes. Isolamento, solidão. Se você quiser conversar com alguém do RH sobre terapia corporativa... Não precisa, respondi. E dessa vez era verdade. Mas obrigado, de verdade. Eu tô bem agora. Ele assentiu, mas percebi que não estava totalmente convencido. Anotado mentalmente. Rafael, o maluco que surtou na quarentena? Deixei passar. Algumas reputações você não consegue consertar. A semana passou rápido, trabalho, rotina, normalidade. Eu até saí no sábado. Fui num bar com 2 colegas de trabalho. Bebemos cerveja, assistimos futebol. Conversamos sobre coisas absolutamente banais. Foi ótimo. Eu tinha esquecido como era ser normal, como era não carregar o peso de segredos sobrenaturais. 2 semanas depois do incidente, a polícia me ligou. Era sobre Dante. Senhor Rafael Costa? Aqui é o investigador Cardoso, da delegacia do Butantã. Temos novidades sobre o desaparecimento do seu vizinho, Dante Moreira Silva. Meu estômago apertou. Encontraram ele? Sim e não. A voz do investigador era cansada.
encontramos documentos que indicam que ele comprou uma passagem para Bolívia na terça-feira à noite. Pegou um ônibus em Barra Funda. Atravessou a fronteira 2 dias depois. Rastreamos pelo passaporte. Bolívia? Por quê? Não sabemos. Parece que foi uma decisão súbita. Ele esvaziou a conta bancária no mesmo dia. Deixou tudo para trás. Conhecidos dizem que ele andava estranho, paranoico, falando de limpeza espiritual e fugir de algo. Fechei os olhos. Dante tinha escapado. Não estava morto. Não estava preso na cadeira. Tinha fugido antes que fosse tarde demais. Mais esperto que eu. Então, caso encerrado? Perguntei. Tecnicamente, sim. Não houve crime. Apenas um adulto que decidiu sumir. Acontece mais do que você imagina. Uma pausa. Mas entre nós, Sr. Rafael, o apartamento dele tinha símbolos estranhos nas paredes, velas derretidas formando padrões, e aquele cheiro... Ele hesitou. Enfim, se o senhor souber de alguma coisa, qualquer coisa... Não sei de nada, investigador. Éramos só vizinhos. Mal conversávamos. Certo. Bom, obrigado pela colaboração. Tenha um bom dia. Desligou. Fiquei sentado no sofá, olhando para a parede. Dante tinha escapado, mas ele sabia o que eu tinha passado. E tinha fugido do país para não enfrentar. Não o culpo. Se eu pudesse ter fugido, teria fugido também. 1 mês depois, recebi uma encomenda. Entregador tocou a campainha. Pacote grande, pesado, endereçado a mim. Sem remetente. Estranhei. Não tinha comprado nada. Subi com o pacote, abri na sala. Dentro havia uma carta, manuscrita, e um objeto embrulhado em papel pardo. Abri a carta primeiro. Rafael, obrigado por ter feito o que eu não tive coragem de fazer. Eu soube. Não me pergunte como, mas eu soube que você queimou a cadeira, que libertou ela, libertou todos nós. Eu quase sentei naquela cadeira. Quase. Mas no último segundo, fugi. Covarde, eu sei. Mas às vezes a covardia é a única sabedoria que temos. Estou na Bolívia agora, numa comunidade espiritual nos Andes, tentando me limpar, tentando esquecer. Mas antes de ir embora, eu peguei algo, do apartamento. Algo que achei que você deveria ter, como lembrança ou aviso. Use com sabedoria. Ou melhor, não use. Dê. Minha mão tremeu quando peguei o objeto embrulhado. Pesei ele. Senti a textura através do papel. Não pode ser. Rasguei o papel e dentro havia um espelho. Antigo, moldura de madeira escura entalhada, vidro manchado de oxidação nos cantos, o mesmo tipo de espelho que Dante tinha mencionado. Apartamento 22. Uma mulher morava lá. Trouxe um espelho antigo. Começou a ver coisas. Olhei para o reflexo. Meu rosto olhava de volta. Normal, cansado, mas normal. E então vi, atrás de mim, no reflexo, uma sombra, pequena, infantil, parada na porta do quarto, me observando. Virei a cabeça rapidamente. Nada. O corredor estava vazio. Olhei de volta para o espelho. A sombra tinha sumido. Mas no vidro, escrito com o dedo, como se alguém tivesse escrito do outro lado, havia uma mensagem. Olá. 3 meses depois me mudei. Deixei o apartamento. Deixei São Paulo. Voltei para o interior, perto dos meus pais. Aluguei uma casa pequena. Simples. Tentei recomeçar, de novo. O espelho, eu embalei ele numa caixa. Lacrei com fita adesiva. Escrevi "não abrir" em letras garrafais. E guardei no sótão. Trancado. Esquecido. Ou pelo menos, eu tento esquecer. Mas às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa e eu estou quase dormindo, eu ouço um rangido vindo do sótão. Ric-crac, como se houvesse uma cadeira de balanço lá em cima, o que é impossível, porque eu queimei a cadeira, eu vi ela virar cinzas, a menos que algumas coisas não morram realmente. Algumas coisas apenas esperam, em espelhos, em sombras, em cada objeto antigo que você traz para casa sem saber sua história. E talvez,
Isabela não era a única coisa presa naquela cadeira. Talvez houvesse outras, mais antigas, mais famintas. E talvez eu tenha libertado algo que deveria ter ficado trancado para sempre. Ontem encontrei um papel no chão da sala. Não sei como foi parar ali. Estava dobrado, velho, amarelado. Abri com mãos trêmulas. Dentro, escrito com a mesma caligrafia delicada do século XIX. Obrigada por me libertar, Rafael. Mas você não libertou só a mim. Libertou todas. E agora elas sabem onde você mora e elas têm fome, tanta fome. E embaixo, assinaturas. Dezenas delas. Nomes de mulheres. Datas de morte. E a última me fez o sangue congelar. Maria Helena Costa, 2024. Meu sobrenome. Procurei no Google. Maria Helena Costa, 22 anos. Encontrada morta em seu apartamento em São Paulo, em março de 2024. Causa da morte: desconhecida. Ela estava sentada numa cadeira. Ainda está. E agora eu entendo. A cadeira não era a prisão. A cadeira era a porta. E eu a abri. E agora elas estão todas aqui, esperando. No espelho, na sombra, nos objetos velhos que cercam minha vida, esperando para que eu me sente de novo. E eventualmente eu vou. Porque algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias apenas continuam. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Então, agora você sabe. Sabe da cadeira, sabe de Isabela, sabe do espelho, sabe de tudo. E eu ainda estou aqui, por enquanto, escrevendo isso para você. Tarde da noite, com todas as luzes acesas, com o laptop na mesa da cozinha porque é o lugar mais longe do sótão, mais longe do espelho, mais longe de elas. Minha mãe me ligou ontem, perguntou se eu estava bem. Disse que minha voz estava diferente de novo, mais fraca, mais distante, como se eu estivesse falando de muito longe. Tô bem, mãe. Menti. Só cansado, trabalho, sempre a mesma desculpa. Mas a verdade é que eu não durmo mais que 2, 3 horas por noite, porque quando eu fecho os olhos, eu vejo todas elas, Maria Helena, Isabela, as outras, todas as mulheres cujos nomes estavam naquele papel, todas sentadas em cadeiras invisíveis, balançando, me esperando, me chamando. E o pior é que uma parte de mim quer ir, quer sentar, quer parar de lutar, porque lutar é cansativo. E eu estou tão cansado, mas ainda não hoje, talvez amanhã, talvez na semana que vem, talvez daqui a 1 ano, mas não hoje. Hoje eu ainda resisto. Hoje eu ainda conto histórias. Porque talvez, se eu contar o suficiente, se eu avisar pessoas suficientes, se eu fizer pelo menos uma pessoa pensar 2 vezes antes de comprar aquele objeto antigo na feira, aquele móvel na loja de usados, aquela relíquia herdada que ninguém sabe de onde veio, talvez valha a pena. Talvez meu sofrimento tenha algum propósito. Você deve estar se perguntando: isso é real? Realmente aconteceu? Ou é só uma história? Só ficção bem contada para te assustar antes de dormir? E eu vou ser sincero com você, eu não sei mais. Não sei onde termina a realidade e começa a loucura. Não sei se as coisas que eu vi realmente aconteceram ou se foram projeções de uma mente quebrando sob pressão. Não sei se Isabela existiu ou se é apenas a personificação da minha própria solidão, do meu próprio vazio, materializada numa cadeira de madeira. Não sei. E sabe de uma coisa? Não importa, porque o medo é real, a sensação é real. E no final, não é isso que importa? Não é o que sentimos que define nossa realidade? Você pode não acreditar em fantasmas, pode não acreditar em objetos amaldiçoados, pode achar tudo isso bobagem, superstição, papo de gente desequilibrada, e tudo bem, realmente tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já olhou para um objeto velho na sua casa, uma cadeira, um espelho, uma caixa, uma foto, e sentiu algo estranho?
como se aquele objeto te conhecesse, como se tivesse história demais, peso demais. Já sentiu que algo te observava mesmo estando sozinho? Já acordou de madrugada com a certeza absoluta de que havia alguém no quarto, mas quando ligou a luz não tinha ninguém? Se sim, então você sabe. Você sabe que há algo mais, algo que a ciência não explica, algo que a lógica não alcança, algo que existe nas bordas da percepção, nas sombras da consciência, nos lugares onde a luz não chega completamente. E esse algo está esperando, sempre esperando, por alguém curioso, alguém solitário, alguém como você. Eu ainda tenho a caixa no sótão, com o espelho dentro, lacrada, trancada, com um cadeado novo que comprei especialmente para isso. Mas às vezes eu subo lá, fico parado na frente da caixa, olhando, ouvindo o silêncio e me pergunto, o que aconteceria se eu abrisse, se eu quebrasse o cadeado, rasgasse a fita adesiva, tirasse o espelho de dentro e olhasse, realmente olhasse? O que eu veria? Isabela? Maria Helena? As outras? Ou apenas eu mesmo? Meu próprio reflexo, cansado, assombrado, quebrado. Talvez seja isso que espelhos amaldiçoados fazem. Talvez eles não mostrem fantasmas. Talvez eles apenas mostrem a verdade. A parte de nós que escondemos. A solidão que negamos. O vazio que preenchemos com trabalho. Netflix, redes sociais. Qualquer distração suficiente para não encarar o fato de que estamos sozinhos. Profundamente, existencialmente, irreversivelmente sozinhos. E objetos como a cadeira, como o espelho, eles se alimentam disso, desse vazio, dessa solidão, e oferecem algo em troca: companhia, eterna companhia. Você só precisa sentar, só precisa olhar, só precisa aceitar, e então nunca mais estará sozinho, nunca mais. Tem uma nova feira de antiguidades no centro da cidade. Vi o anúncio ontem no Instagram. Fotos lindas de objetos vintage, móveis coloniais, espelhos barrocos, cadeiras de balanço entalhadas à mão. E por um segundo, apenas um segundo, pensei em ir. Pensei, talvez eu encontre algo legal, talvez uma mesinha de centro, talvez um quadro para decorar a sala. E então ri. Ri até doer, porque eu ainda não aprendi. Não, depois de tudo, depois da cadeira, do espelho, de Isabela, de Maria Helena, de tudo, uma parte de mim ainda quer comprar coisas velhas, ainda quer trazer história para dentro de casa, ainda quer companhia, mesmo que seja o tipo errado de companhia, mesmo que seja o tipo que nunca vai embora. Então aqui está meu aviso final para você. Cuidado com o que você traz para casa. Cuidado com o que você compra em feiras, brechós, lojas de antiguidades. Cuidado com heranças que você não conhece a origem. Cuidado com objetos que parecem te chamar. Porque alguns objetos carregam mais que história. Carregam dor, carregam memória, carregam fome. E uma vez que você os traz para dentro, uma vez que você dá espaço para eles na sua vida, eles não querem mais sair. E você não consegue mais mandá-los embora. Não importa quantas vezes tente queimar, jogar fora, doar, enterrar, eles sempre voltam, porque agora eles sabem onde você mora. Sabem seu cheiro, sua energia, seu vazio, e vão preencher esse vazio. Quer você queira ou não, eu preciso ir agora. Tá amanhecendo, o sol nascendo por trás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa, pássaros cantando, vida recomeçando como sempre faz, indiferente aos horrores noturnos. Vou tentar dormir um pouco, talvez 2 horas, talvez menos. E quando acordar vou continuar, vou trabalhar, vou fingir normalidade, vou viver, ou pelo menos vou tentar. Porque a alternativa é subir aquele sótão, abrir aquela caixa, olhar naquele espelho e sentar naquela cadeira invisível que eu sei que está lá em cima, esperando, sempre esperando. Se você chegou até aqui, obrigado.
Obrigado por ter me ouvido, por ter ficado comigo durante essa jornada, por ter me dado sua atenção, seu tempo, sua presença. É mais do que a maioria das pessoas dá hoje em dia. E quem sabe você volte. Quem sabe você queira ouvir mais histórias, porque eu tenho muitas, tantas histórias de objetos esquecidos, casas assombradas, pessoas que tropeçaram no sobrenatural sem querer e nunca mais foram as mesmas. Histórias de cadeiras, espelhos, caixas de música, retratos, diários, bonecas, sempre as bonecas. E talvez uma dessas histórias seja sobre você, sobre algo que você tem na sua casa agora. Algo velho, algo herdado, algo que você nunca questionou. Algo que, se você prestasse atenção, se você realmente prestasse atenção, perceberia que está te observando, esperando você baixar a guarda, esperando você se sentar, esperando você se render. E quando isso acontecer, quando finalmente acontecer, você vai entender. Vai entender Isabela, vai entender Maria Helena, vai entender eu, vai entender que alguns objetos não são apenas objetos, são portais, prisões, armadilhas, e uma vez dentro, não há saída, apenas o balanço, eterno, implacável, solitário. Então até logo, não tchau, porque tchau é muito final, e nada aqui é final, apenas até a próxima sombra, até o próximo sussurro, até a próxima história que vai te fazer olhar para o canto escuro do seu quarto e se perguntar: tem alguém ali? E quando você olhar, quando você realmente olhar, talvez descubra que sim, sempre teve e sempre vai ter. Porque uma vez que você sabe, uma vez que você vê, não consegue mais desver. E eles sabem que você sabe. Isso muda tudo. Agora feche os olhos, respire fundo e escute. Realmente escute. Você consegue ouvir aquele rangido baixinho? Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Não? Então está tudo bem, por enquanto. Mas se você ouvir, se uma noite, quando estiver quase dormindo, você ouvir aquele som, lembre-se desta história, lembre-se da cadeira, lembre-se de Isabela e não sente, nunca sente, porque algumas coisas, uma vez iniciadas, nunca mais param de balançar. Boa noite ou boa sorte, seja lá o que você precise mais. Volte sempre, as sombras estarão esperando, e eu também, até a próxima história, se houver próxima. Se você chegou até aqui, você é parte da família Dark agora. Bem-vindo, ou sinto muito, depende de como você vê as coisas. Clica no próximo vídeo, a noite ainda não acabou.